Olá, diletos amigos que acompanham esse canal. Aqui quem vos fala é Jonathan Auriberto. Prezados, hoje aqui eu quero abordar sobre um grande intelectual católico e também sobre a editora Resistência Cultural, que é do José Louredo, cujo que ele mora lá na província, no estado do Maranhão, certo? E ele fez uma grande doação de livros para os nossos estudos, certo? Tanto para o grupo Parabiapina e também outros grupos de estudos que eu participo. E a editora Resistência Cultural, ela é uma editora que ela nasceu com o intuito de divulgar não só o tradicionalismo político, mas também o tradicionalismo filosófico. O José Louredo, quando ele iria pesquisar nos sebos lá da província dele, lá em Maranhão, ele não achava muito esses livros, entende? Existem muito esses livros em Portugal, na Espanha. Infelizmente, não temos ainda essas grandes obras lançadas no Brasil. Então, ele quis facilitar os nossos estudos e também, por consequência, o estudo que ele também gostava, que muitos católicos tradicionalistas, mas também pessoas que não são católicas, gostam de estudar esses assuntos, certo? Que é um assunto muito caro para nós, que é um assunto bastante raro, certo? Que com a graça de Deus vai ser bastante divulgado e nossos filhos e netos vão conhecer. Pois infelizmente nós vivemos nessa dicotomia que não vai levar ninguém a nada, entende? Essa dicotomia materialista e ateia e laicista. Então aqui eu vou apresentar para vocês, de maneira sucinta, essas doações que eu ganhei. Futuramente ainda ele vai lançar essa vasta coleção. Então eu peço para vocês, certo? Porque eu e o Dileto, né, o companheiro, Leonardo Carvalho, que ele também gosta de estudar muito, que vocês divulguem não só esse vídeo, mas também divulguem essas obras, porque nós gostamos muito mesmo de, de estudar esses assuntos, certo? A primeira obra aqui que eu vou falar para vocês, do Miguel Ayuso, é a Constituição Cristã dos Estados, que tem um ensaio do professor Ricardo Dipp, Carlos Nogueira, Juan Fernando Segovia. E a editora aqui é a editora Resistência Cultural. Aqui, nessa exímia obra, vocês podem ver, aqui que eu vou mostrar algumas coisas. Aqui vai ter a oração, né? A oração de São Bento. Tá aqui, ó, Cruz Sacra Sir Lux, Non Draco Sir Dux, Vale Retro Satana, Nunca Suade Mirvana, Sunt Mal Caulibas, Ipsi Venena Bibas. Essa oração vai ser muito bom para seus estudos, certo? Principalmente para, né, nós sabemos que tem forças malignas, entende? Que subsiste aqui, então que Deus possa nos abençoar em nossos estudos e nos defenda dessas forças que jaz do maligno, certo? Aqui é a província dele, né, o estado do Maranhão, e que tem Cristo, certo? Aqui Cristo está com o globo, Cristo Rei. Cristo, aqui fala o Salvador do mundo, de 1537. O grande professor Miguel Ayuso. Para quem não conhece, está aqui Miguel Ayuso. E vocês possam pesquisar mais sobre esse grande e exímio, excepcional, sensacional autor, que não tem adjetivos que possam descrever o belo trabalho que ele faz. É um trabalho atual, certo? E aqui no índice eu vou ler para vocês alguns capítulos e depois eu vou comentar, certo? Vou comentar aqui um capítulo específico que eu gostei muito, certo? Que nós precisamos refletir muito sobre isso. Aqui, primeiramente, né, vai ter religião, sociedade, capítulo 1. No capítulo 2 vai ter existe uma doutrina política católica. No capítulo 3, variou a doutrina política católica. No capítulo 4, o problema do Estado católico hoje. Capítulo 5, Igreja e Estado na Espanha, a singularidade do caso espanhol. E o que eu mais gostei foi a conclusão, certo? Que é do laicismo à laicidade. Depois vai ter o pós-fácil, o Carlos Nogueira, e o apêndice do Juan Fernando Segovia. O que eu queria comentar aqui para vocês, que até o professor César Anquetá, que teve um estudo com o professor Miguel Ayuso, sobre o laicismo e a laicidade, desse laicismo, né, desse liberalismo militante, desse progressismo.
E isso não é algo aleatório. Vocês comecem a ler essa obra e ver o que está acontecendo hoje. Já foi tudo programado, certo? Anos anteriores, não também séculos, entende? Principalmente na Revolução Francesa. Então, essa grande perseguição aos valores católicos, aos valores tradicionais, certo? Já é de muito tempo. Então, o professor Miguel Ayuso ele vai explicar para vocês, esmiuçar, porque nós estamos vivendo nesses tempos, vamos dizer, sombrios. Aqui, na página 199, eu vou querer falar um pouco sobre quem foi Miguel Ayuso. A ficha, a descrição acadêmica dele é enorme. Aqui, Miguel Ayuso Torres nasceu em Madrid em 1961. Foi doutor em Direito, exerce a docência na Universidade Pontifícia Comillas em Madrid, de cuja faculdade de Direito é catedrático de Ciências Políticas e Direito Constitucional. Foi presidente da União Internacional de Juristas Católicos, no Vaticano, por 2 mandatos consecutivos, do ano de 2009 a 2019, 10 anos, certo? É presidente do Grupo Setorial em Ciências Políticas da Federação Internacional de Universidades Católicas, em Paris, e do Conselho de Estudos Hispânicos, Felipe II, em Madrid. Vice-presidente do Instituto Internacional de Estudos Europeus, Antônio Rosmini Bozano. Doutor honoris causa das Universidades Udine, na Itália, e Inca Garciliano de la Vega, do Peru. Sua atividade acadêmica é constante em numerosas universidades e centros intelectuais da Europa e América. Membro do Comitê Científico de mais de 10 revistas europeias e americanas e diretor das revistas Verbianais da Fundação Elias de Terrada. Tanto Elias de Terrada e Rafael Gambra também são 2 exímios nomes que devemos futuramente apresentar também na editorial cultural. Também tem o grande Arlindo Veiga dos Santos, Ideias que Marcham no Silêncio, que eu gravei uma breve introdução e apresentação dessa obra, certo? Depois eu vou esmiuçar. Futuramente, quem sabe, eu posso fazer isso capítulo por capítulo. Eu só apresentei mesmo por cima, entende? Como eu estou fazendo com essas obras que precisa de um vasto tempo maior para nós falarmos desses temas. Futuramente, quem sabe aqui nós iremos fazer um curso, vamos introduzir essa obra, um breve estudos para melhorar, entende? Esses assuntos que ainda não existem na academia, na internet, poucas pessoas falam sobre isso. O segundo livro das Obras Unidas é A Cabeça da Górgona, da híbris do poder ao totalitarismo moderno, com tradução de Luiz Cordeiro Mergulhão, ensaio de Rafael Vitola e César Ranquetá Júnior. Aqui eu também já falei do professor César Ranquetá Júnior, da doação que ele fez à Biblioteca São Jerônimo. Então, César Ranquetá Júnior tem muita influência do professor Miguel Ayuso, certo? Por isso que é muito bom nós termos essas obras para saber de onde vem a origem intelectual das ideias do professor César Ranquetá. Aqui, certo? Vai ter a mesma oração de São Bento, a província do José Loureiro, Maranhão, o mapa antigo. Ele costuma colocar muitas imagens, que é a cabeça da Górgona, que o Miguel Ayuso, que ele participa do grupo dos Carlistas na Espanha, que é um grupo exímio tradicional. E eu quero aqui apresentar para vocês, de novo, certo? Para quem não conhece, o professor Miguel Ayuso, um pouco dessa obra. Primeiramente, vai ter aqui o capítulo, pluralidade e unidade. O segundo capítulo, poder e seus limites. Do capítulo terceiro, que eu irei explicar um pouco para vocês, é o totalitarismo moderno e a democracia. O capítulo 4 é liberdade e direitos humanos. O quinto é razão política e tradução. Depois tem a conclusão, o pós-fácil do grande professor César Ranquetá Júnior, certo? Que ele já gravou com nós no Grupo Parabiapina. E eu não canso de elogiar o professor porque ele está fazendo também um trabalho pioneiro, certo? Quem sabe ele possa ser o nosso Miguel Ayuso da terra de Santa Cruz, certo? E aqui eu vou explicar para vocês. Eu iria explicar o capítulo 3, mas eu vou também dar um pouco de explicação no capítulo 4. O totalitarismo moderno e a democracia. A democracia liberal que vemos é um totalitarismo,
não existe divergência de ideias, entende? Existe um grupo que pensa e nós estamos nessa, vamos dizer, nessa ditadura do pensamento, entende? E no capítulo subsequente ele fala sobre a liberdade e direitos humanos. Como nós estamos aqui, né, o totalitarismo moderno, a democracia, não existe essa liberdade dos humanos. A liberdade de expressão mesmo, que é muito sagrado para nós, infelizmente não existe. Então, eu peço que vocês acessem lá, né, a editora de Ciência Cultural, vocês leiam, certo, esses 2 livros aqui. Depois, futuramente, ele vai lançar mais livros. Eu não sei se eu falei para vocês, são 9 obras reunidas, Miguel Ayuso. A primeira é a Constituição Cristã dos Estados, 2008. A segunda é a Cabeça da Górgona, em 2001. A terceira é Chesterton, Cavaleiro Andante, 2001. A quarta é Depois do Leviatã, O Estado e seu Destino, 1996. O Ocaso ou Eclipse do Estado, 2005, que é a quinta. O sexto é A Hispanidade como Problema, 2018. O sétimo, O Estado em seu Labirinto, 2011. E o oitavo, né, As Muralhas da Cidade, 2001. E o nono, A Política, Ofício da Alma, 2007. Então, o professor Miguel Wilson tem um vasto trabalho acadêmico que futuramente nós vamos estudar aqui. É só isso, meus amigos. Viva Cristo Rei!